no Teams quanto no EVA. Quando vocês forem entregar os seus relatórios, lembrem-se de que será necessário postar nas duas ferramentas, Teams e EVA. E para fazer a prova, nós iremos postar, nós que eu falo, todos os professores, só iremos postar no EVA. Então, se vocês conhecem alguém que não tenha o EVA ainda, não acessa o EVA, diga para ele resolver essa situação, porque senão ele não vai ter acesso à prova. Mesmo que alguém passe a prova para ele, ele não tem acesso, ele não vai poder postar. E se ele não vai poder postar, é porque entende-se que ele está com algum problema junto à escola, que ele tem que resolver. Tá bom? Essa mensagem eu gostaria que vocês passassem a todos. Eu acho que eu já... Professor. Não, amigo. Professor, Pode falar. as atividades que o senhor passou, eu postei só no EVA. Tem algum problema em deixar só lá? Tem que postar no Teams também? Por favor, você não vai perder nada, eu computo a data pelo EVA, mas eu preciso que você poste no Teams também. Tá bom? Tá bom, tá bom. Então, eu olho a data que você postou no EVA lá e tudo bem, tranquilo. Mas eu preciso que você poste no Teams. Como eu disse, só a prova é que vai estar no Teams, no EVA no dia. Ela não vai estar no Teams, só no EVA. E é uma prova também que eu vou dar e vou pedir para vocês entregarem 2, 3 dias depois, tá bom? Então, não se preocupe, tem tempo suficiente. A prova é tudo com consulta, né? Você tem o seu material bem feito em casa, é só consultar. Nada do outro mundo será cobrado, a não ser aquilo que foi pedido mesmo e foi trabalhado em aula, tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, eu já pus aqui em condição de gravação. Agora eu vou liberar a minha página para vocês terem acesso à aula. Então, a aula de hoje, vocês conseguiram... Peraí, acho que ainda não liberou, né? Peraí. Aqui está dizendo que sim, mas não apresentou para mim. Deixa eu fazer mais uma vez. Ah, sim. Agora apresentou. Vocês estão conseguindo ver a transparência aí? Tô sim. Tá. Então tá bom. Pode parar a aula a qualquer minuto para tirar sua dúvida, tá? Não precisa terminar a aula para fazer a pergunta. Então, essa aula é uma aula de resfriamento de Newton. Então, o Newton, como eu disse para vocês, ele, além de físico, ele era químico, que antigamente chamava alquimista, e trabalhou um pouco esse assunto de termodinâmica. Até então não tinha esse nome, mas ele já começou a trabalhar com isso. Por que ele conseguiu desenvolver essa lei do resfriamento? Porque ele tinha desenvolvido o cálculo diferencial integral. Então, se ele não tivesse desenvolvido a ferramenta, ele não ia conseguir equacionar esse fenômeno. Mas como ele tinha essa ferramenta, ele conseguiu aplicar aí. Tá bom? Muito bem. Qual o plano de aula nosso hoje? É ver os mecanismos de transferência de calor, que são 3 mecanismos. Lei de resfriamento de Newton, que é a lei em si. Construção de gráfico monologue, usando o Excel, né? Determinação do coeficiente de temperatura de uma substância misteriosa. Então, eu tenho uma substância misteriosa e eu quero descobrir esse coeficiente de temperatura. Mas quem seria esse coeficiente de temperatura? Quando eu for desenvolvendo a teoria, eu vou mostrar para você quem é esse termo. É um número matemático
uma grandeza física, porque, perdão, ela tem uma unidade, ela está relacionada com as substâncias, então cada substância tem o seu coeficiente, né? Esse coeficiente de temperatura, ele é proporcional ao coeficiente de transferência de calor de uma substância. Então, determinando esse coeficiente de temperatura, automaticamente você já está determinando o coeficiente de transferência de calor, tá bom? Qual é a nossa proposta? Eu tenho uma amostra térmica, que é essa substância misteriosa, com uma temperatura acima da temperatura ambiente. Então, ela vai perder calor para o meio, que é o ar, quando a temperatura dessa substância, for maior que a temperatura do ambiente, tá? Em que ela se encontra imersa. Se a temperatura do ambiente que vai tá bom? Mas no caso de hoje, falta a temperatura ambiente. Então, consequentemente, é ela que vai perder calor. Como que eu vou medir isso? Eu vou ficar medindo temperatura, tá bom? Porque eu sei que o calor, ele é proporcional à temperatura, tá? Então, como eu disse, esse experimento foi observado por Newton, né? E a transferência de calor acontece por 3 mecanismos: condução, convecção e radiação. Não acontece de forma isolada, pode acontecer de forma isolada, mas geralmente acontece os 3 mecanismos ao mesmo tempo. Dependendo do que você está estudando, o mecanismo relevante de transferência do calor pode ser a condução. O mecanismo relevante de transferência do calor, naquilo que você está estudando, pode ser o de convecção. E, por último, o de radiação. Tá bom? Mas esses mecanismos existem. Então, aqui eu fiz não, na internet, um bom desenho que funcionasse como uma regra mnemônica para você o que é uma convecção e o que é uma radiação. Então, vocês estão vendo o desenho embaixo, ou melhor, do lado. A convecção é um bule fervendo um líquido, né? Esse líquido se movimenta e o calor é transferido para o ambiente através de convecção. O outro, eu tenho uma frigideira, um metal, por exemplo, 2 metais, ou um metal só, e o calor se transfere de um ponto, de um meio para o outro, através de condução. E o último é a radiação. A radiação é ondas eletromagnéticas de alta energia. Então, o que é isso? O calor que vem do Sol, ele atravessa todo o espaço para aquecer a Terra e o ar que circunda. Muito. Nós sabemos que a única onda que viaja sem precisar de um meio é uma onda eletromagnética. Então, consequentemente, a observação o cara agora sacou que calor do calor do Sol chegar até a gente, né? Se não tivesse essa radiação, por exemplo, essa Terra aqui estaria congelada. Com certeza não teria vida, ou se tivesse vida, não seria tão bonito quanto nós. Muito bem. Então, vou começar pela primeira
pelo primeiro mecanismo. O primeiro mecanismo é a condução. Como que acontece a condução? Então, ela ocorre dentro de uma substância ou entre duas substâncias que estejam em contato. Então, quando é uma substância só, ela ocorre na substância. Quando é duas substâncias, ela tem que estar em contato. Porque se ela tiver separado, um pouco do calor ou da condução vai ser por radiação. Mas eu não quero isso ainda, eu quero só condução. Então, se eu quero só condução, estudar só o fenômeno da condução, nesses dois materiais, eu tenho que pôr os dois materiais em contato. Próximo slide, ele tem uma simulaçãozinha para você entender o que eu estou dizendo. Então, como que acontece a condução? Então, a energia cinética dos átomos e moléculas desse material, e esta energia cinética é calor, vou fazer uma linha do tempo. Trabalho é energia, ou é energia cinética, ou é energia potencial. Mas existe uma relação entre calor e trabalho. Então, se energia cinética é trabalho, então também é calor. E ela é transferida por colisões entre átomos e moléculas de aqueço um metal, por exemplo. Átomos e moléculas daquele material, se ele não se deslocar na rede cristalina, ele pelo menos vai vibrar na rede cristalina. Ao vibrar na rede cristalina, ele transfere energia para as vizinhas. E assim sucessivamente. Então, a energia que eu estou pondo ali é transmitida sucessivamente de um lado daquele ponto para os outros pontos do material. E essa energia, como eu disse, é energia cinética, tá? Altern para de menor energia, ou seja, temperatura alta, maior energia cinética, temperatura baixa, menor energia cinética. Eu não sei em que momento do curso de vocês que vocês estudam termodinâmica ou mecânica dos fluidos, alguma coisa nesse sentido. E daí o professor vai mostrar que energia cinética é 3,5 de kT. O que é isso? K é constante de Boltzmann e T é temperatura. Então, essa energia cinética, ela é proporcional à temperatura que está o material, tá? Muito bem. Numa classificação grosseira, sem muitos detalhes científicos, o que acontece? O que se observa? Os metais, eles são bons condutores de calor e o ar é péssimo condutor de calor. O ar, sendo péssimo condutor de calor, não quer dizer que ele não conduz. Ele conduz, só que é péssimo, mas é, tá bom? Muito bem. Isso em termos de condução, né? Muito bem. Quando estudamos o mecanismo de transferência de calor na superfície da Terra, a condução, ela só acontece, ou melhor, ela só é importante entre a superfície da Terra e o ar diretamente em contato com a superfície. Até aquele ponto entre superfície da Terra e o ar imediatamente
em contato com a superfície, a condução é importante. Numa região muito acima, tem condução, mas não é importante. Não é relevante estudar aquele fenômeno em termos de condução, tá? Então, essa é a dica que eu dou. Então, como meio de transferência de calor para a atmosfera como um todo, a condução vai ser menos significativa, comparado aos outros dois meios que eu citei, que é radiação e convecção. Como eu disse, não quer dizer que não exista o mecanismo de transferência de energia da Terra, da superfície da Terra, para o ar que o circunda, em termos de condução. Existe, mas ele é menos significativo comparado aos outros dois mecanismos, tá bom? É isso que ele quer dizer. Então, aqui, eu tenho uma barra metálica com dois materiais metálicos, e os dois materiais metálicos estão em contato, tá vendo? Então, ele pôs 1, 2, 3, 4, 5 termômetros ao longo de todo o material, tá vendo? Ele não tem um valor registrando a temperatura daqueles 3 termômetros, 5 termômetros. Mas se você observar, todos os 5 termômetros estão no mesmo nível, ó, quase no terceiro pontinho, tá vendo? Da escala. Vou pôr aqui, ó, 1, 2, 3, tá vendo, ó? 1, 2, 3. Então, estão todos com a mesma temperatura. Imagine que esse material esteja no ar, imerso no ar, tá vendo? Então, esses 3 termômetros, esses 5 termômetros, eles estão registrando a temperatura ambiente e, consequentemente, a temperatura da barra. Ok? Compreende? Muito bem. Então, agora eu vou aquecer essa barra. Fica olhando. Colocou a fonte de calor. Olha lá. Soltou uma vela. Soltou outra. Soltou outra. Soltou outra. Para que essas velas soltem, é necessário que o calor se espalhe por toda a barra. Vou usar esse termo. Então, o mecanismo de calor, de transferência de calor da fonte, que é a vela, para toda a extensão da barra, foi por condução. E vocês observam o seguinte, que as velas, nos pontos mais extremos, demoraram mais para cair. Lembra como se fosse um fluxo de água, onde no lugar da vela você está jogando uma água pela tubulação e ela vai alcançando toda a tubulação. Então, para ela alcançar o extremo da tubulação, ela tem que passar por um extremo anterior, né? Em termos de água, né? E a mesma coisa que acontece com o fluxo de calor. Como essas duas barras são diferentes, pela cor, subentende isso, então ele quer dizer o seguinte, que existe diferentes coeficientes de transferência do calor. No caso da condução, é a condutividade. Então, tem material mais condutivo, em termos de calor, outros menos condutivo. Agora, olha só os termômetros. Eles tiveram, como se diz,
variação na temperatura. Termômetro central, ele registra uma temperatura bem alta, e nas bordas do mesmo material, registra uma temperatura menor. Então, quer dizer que o centro, ele é mais calórico, vamos dizer assim, e a parte de extremos desse material são menos calóricos, tá? Bem, compreendido aí? Muito bem, então vamos para o próximo. O próximo é a convecção. É o segundo mecanismo de transferência de calor. Então, existe uma particularidade. Essa convecção, ela acontece nos líquidos e nos gases. Sabe por quê? Porque o calor é transmitido porque uma porção de matéria quente do material, ele se desloca no material. Na condução, se é um material metálico, eu não consigo arrancar os átomos daquele material e pôr no outro lugar. Não, no máximo, ele vibra em torno de uma posição de equilíbrio. Então, quem leva o calor? A condução. Elétrons. Sabe por que é os elétrons que levam? Porque os elétrons, eles estão na eletrosfera. A eletrosfera é 1.800 vezes maior do que o núcleo atômico. Então, na eletrosfera, os elétrons que estão ocupando aqueles níveis de energia são níveis de energia baixo. Qualquer tipo de energia que você aplique que seja acima daquela energia naquela posição atmosfera, ele escapa com energia cinética, e vai chocar com o átomo ou elétron do próximo vizinho e transfere a energia para lá, entendeu? Então, em suma, não houve uma mudança de um elemento de massa. Agora, no líquido, sim, você aquece um volume daquele líquido quente ou de gás quente é que anda, entendeu? É que se desloca, entendeu? Muito bem. Então, a convecção somente ocorre em líquidos, consiste na transferência de calor de um fluido através do movimento do próprio fluido. Fluido aí para ele é tanto o líquido como os gases, tá? É assim que trata o pessoal da termodinâmica e da mecânica dos fluidos. O que acontece? O calor ganho na camada mais baixa, vou pensar em termos de atmosfera, mais baixa da atmosfera, através de radiação e condução. Ah, professor, mas o senhor não falou de radiação ainda. Eu falei, não falei, mas eu já estou dizendo para você que o ar da atmosfera, ele também recebe radiação. Você vai saber depois como que é a radiação, mas já sabe. A condução você já sabe o que acontece, porque a superfície quente da Terra está em contato com o ar que o circunda. Então, aquele ar próximo à superfície está ganhando transferência do calor ou ganhando calor por condução. Então, isso é um fato. Então, ele começa, ó. O calor ganho na camada mais baixa da atmosfera, através da condução e radiação. Condução você já sabe que é verdade, radiação ainda não. É transferido por convecção. Quer dizer o quê? O ar quente, quando você aquece o ar, ele fica menos denso. Se ele fica menos denso, ele sobe e encontra a camada de ar frio em cima. Só que o ar frio, por ser mais pesado, desce. Quando ele desce, ele ganha calor.
Ao ganhar calor, ele sobe de novo. E esse fluxo contínuo de subida e descida é o que ele chama de convecção. Então, a convecção, na verdade, está acontecendo porque quando você aquece um ponto de um material líquido ou gasoso, aquele ponto tem uma densidade diferente das outras partes do líquido e fluido. E é essa diferença de densidade é que vai causar a convecção, tá? Muito bem. Então, aqui eu tenho o fenômeno da convecção. Para ele ilustrar isso, ele colocou uma substância de uma cor vermelha aqui e vai aquecer a substância. Ao aquecer essa substância quente, ela vai ser transferida ou vai andar ou vai deslocar ao longo de toda a massa de ar até esse ponto. Água, perdão. Ou qualquer outro líquido, até chegar a esse ponto, tá? Então, nesse caso aqui, a transferência está sendo por convecção. Porque isso aí, ou é um líquido, ou é um gás. Então, ele aqueceu, lá a substância vermelha, ela é menos densa, vai ocupando as regiões mais densas, e a região mais densa, que é o ar mais frio, aproxima da fonte de calor, que ganha calor, esse é o seu fluxo, tá? É isso que aconteceu aí. Radiação. A radiação, ela consiste, como eu disse, de ondas eletromagnéticas. E se é uma onda eletromagnética, ela viaja com a velocidade da luz, né? Como a Terra é a única que pode ocorrer, como a radiação, perdão, é a única que pode ocorrer no espaço vazio, esta é a principal forma pela qual o sistema Terra recebe, a não ser por este, radiação. Então, aqui eu tenho a radiação, ó. Então, ele está mostrando aí, é que ainda não dá para ver bem, que nós estamos recebendo radiação ou calor do Sol, né? Esse calor está vindo na forma de ondas eletromagnéticas. Aí ele montou um aparato aí para convergir essa energia num ponto central onde existe uma massa líquida. E essa massa líquida vai receber energia. Ao receber energia, a temperatura vai subir. E é assim que a gente vai entender que houve a transferência de energia. Então, vou pôr para rodar aqui para vocês verem. Olha lá, ó, recebendo. Esse cara aqui é a radiação. Está vindo do Sol. Agora é noite, não tem Sol. Agora é dia, recebeu. Está vindo. Está vendo, ó, o termômetro subindo a temperatura? Voltou à noite. Ele volta no... O sistema está voltando na posição onde o Sol nasce, para ele receber o máximo de energia durante o dia. Tá vendo? Então, essas ondinhas vermelhas é a radiação, chegando e convergindo toda a energia naquele ponto central onde tem aquele sisteminha. Uma massa de ar, de água. Muito bem. Vamos tentar fazer umas deduções. Eu vou mostrar para vocês parte da dedução da equação do resfriamento de Newton. Tem uma parte que tem integral. Então, eu vou só mostrar como chega perto daquela integral e não vou desenvolver a integral com vocês, tá?
professor de cálculo é responsável por isso. Então, essa primeira equação aí é a equação do calor. Então, vou escrever aqui, ó. Calor recebido ou cedido por uma amostra. Como eu disse, ó, proporcional à variação da temperatura. Então, eu meço o calor medindo temperatura. Entenderam? Muito bem. O termo MC está aqui. M vezes C é chamado de C grande. E esse C grande, ele é dito capacidade térmica da amostra. Então, cada amostra, ela tem uma capacidade térmica. Porque independente da massa, ela depende de uma grandeza Czinho, que é igual calor específico da amostra. Então, o calor recebido ou cedido, na verdade, fica capacidade térmica vezes variação da temperatura. Isso aqui é macro. O micro disso, que é o elemento de calor recebido, que o professor de cálculo está falando de derivadas, na verdade, ou diferencial, eu escrevi aqui, ó, delta Q, dQ é CDT. Então, isso aqui, eu posso dizer que é a diferencial deixa eu apagar aqui. Eu vou escrever como sendo elemento. Quando eu falo elemento, eu estou pensando no termo de quê, tá? Elemento diferencial de calor. Ou cedido por uma amostra. Ok? Muito bem. Então, essa é a minha equação 1. Agora, eu vou calcular o fluxo. Φ barra é o fluxo médio de calor. É quanto de calor é transferido por unidade de tempo. Olha certo, ó. É a quantidade de calor transferida ou cedida por unidade de tempo. Esse é o fluxo médio, ok? Agora, o elemento diferencial, o elemento diferencial não, perdão. O fluxo instantâneo. Φ é o fluxo instantâneo.
fluxo instantâneo de calor recebido ou cedido por uma amostra. O professor de cálculo, ele deve estar falando para você que derivada, em algum momento ele deve ter dito que derivada é valor instantâneo. Por exemplo, velocidade média. Ó, vou fazer uma associação com velocidade média. Velocidade média é ΔS por ΔT. Associe essa velocidade média com esse fluxo médio, tá vendo? Ó, ΔQ, 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 ΔT, o meu é ΔS por ΔT. Agora, se eu fizer o limite de ΔS por ΔT com ΔT tendendo a zero, isso é a definição da derivada de S e pela derivada do tempo. E isso é a velocidade instantânea. Velocidade média, velocidade instantânea. ΔS, ΔT. Fluxo médio, ΔQ, ΔT. Velocidade instantânea, ΔS, ΔT. Fluxo instantâneo, ΔQ, ΔT. Olha lá, derivada. Tá vendo? Muito bem. Então, eu já reconheço que o fluxo instantâneo de calor é ΔQ por ΔT. Aí, como que Newton escreveu a sua lei do resfriamento? Então, ele disse o seguinte, ó, o fluxo de calor. Então, o fluxo de calor é a perda de calor. Por que é perda? Porque ele sai da região mais quente e vai para a região mais fria, né? O calor flui assim. Então, é uma quantidade que depende de uma constante H, que ele chama coeficiente de... Deixa eu lembrar o termo. Transferência de calor. Coeficiente de transferência de calor. O A que aparece aqui é a área superficial do material, que estará exposto a outra substância química, ou outra substância térmica. T é a temperatura da substância num instante qualquer, e T0 é a temperatura inicial da substância. Aí, o que a gente faz? Nós iremos substituir dois em 1. O que eu fico? Eu fico com esse termo aqui. HA, T menos T0. Isso aqui é o dQ dt, ó. Esse cara aqui, que é o fluxo, é dQ dt, tá vendo? Ó? Quem é dQ dt? É esse termo aqui, está associado com esse termo. Aí eu coloquei aqui, ó. CDT por dt. O T minúsculo é tempo. Cuidado. Deixa eu pôr aqui. Minúsculo é tempo. T maiúsculo é temperatura. Tá? Muito bem. Daí, próximo passo. Tirei esse dt, pus embaixo e desse termo e deixei desse lado somente o CDT. Tá bom? Continuei reescrevendo.
peguei esse dt, levei para lá, tá vendo? Peguei o c que estava em cima, trouxe para baixo, levei o dt no lugar do c, tá aqui, dt maiúsculo, e t menos t0, que estava lá multiplicando, desceu aqui. Então, no final, eu fiquei com essa expressão, d dt, t menos t0, menos h menos HA sobre C dt. Aqui que entra o professor de cálculo. Ele tem que agora integrar os dois lados da equação. Então, eu integro a equação, não sei se vocês viram o integral ainda, por isso eu só vou deixar indicado para que vocês, quando vir a ter conhecimento da integral, possa vir aqui confirmar se eu fiz essas continhas certas. Eu integrei os dois lados da equação no intervalo de tempo. E no intervalo de temperatura inicial T0 até uma temperatura T. Então, ó, o tempo de 0 a T e o intervalo de temperatura T0 a T. Quando eu resolver essa integral, eu vou chegar nessa equação, tá? Onde o alfa ficou definido como HA sobre C, onde esse alfa recebe o nome de coeficiente de temperatura, por isso que eu me confundi aquela hora, e o H que aparece aqui, ele é chamado coeficiente de transferência de calor. Ele depende de substância a substância. Então, por exemplo, se eu conseguir, de alguma forma, calcular o alfa, e conhecendo o material daquilo que eu estou calculando o alfa, se eu conhecer o material, eu conheço a capacidade térmica do material. Se eu tenho material, eu tenho a área do material, é só medir. Então, se eu obtiver o alfa, automaticamente eu já consigo determinar esse coeficiente de transferência de calor. Como eu havia dito no começo, que o coeficiente de temperatura que eu gostaria de determinar, que é o primeiro objetivo, da parte prática, proporcional transferência de calor. O alfa é proporcional a H, tá? Como que eu vou trabalhar essa equação? Quando eu vou fazer um experimento onde eu tenho somente um ponto, eu só conheço minha medida, nesse caso aqui, um ponto onde eu conheço a temperatura e o tempo, então eu tenho que fazer uma substituição direta na equação. Mas o físico experimental, ele acha que fazer isso é uma tentativa perigosa, porque se eu faço uma má medida, eu posso ter um mau valor de alfa, porque alfa, lembro, é aquilo que eu quero determinar hoje. Ok? Muito bem. Vários pontos de temperatura e tempo e fazer um gráfico disso. E é do gráfico que ele vai tirar o valor do alfa. Então, vamos lá. Como que eu vou determinar o alfa? Então, eu já vou falar para vocês. Nós vamos ter um conjunto de pontos. Se eu vou ter um conjunto de pontos, eu tenho que fazer um gráfico. Se eu tenho que fazer um gráfico, para o físico experimental, o gráfico para ele é sempre uma reta, importante. Para o físico
experimental é que o gráfico seja uma reta, ok? Então, eu vou tentar fazer a anamorfose dessa equação. Ou seja, transformar essa equação, que num papel milimetrado é uma exponencial, não uma reta, vou fazer uma anamorfose de modo que isso transforme em reta. Tá bom? Então, primeira coisa que eu fiz dessa equação para essa, simplesmente passei o TA para lá. Só isso. Agora, o que eu fiz? Eu apliquei logaritmo neperiano nos dois lados da equação. Então, se é uma equação, se eu aplico logaritmo neperiano desse lado, eu tenho que aplicar do outro. Se eu aplico log na base 10 aqui, eu tenho que aplicar log na base 10 lá. Se eu aplico cosseno aqui, eu tenho que pôr cosseno lá. Se eu aplico seno aqui, eu tenho que pôr seno lá. Enfim, isso é uma equação. O que acontece na esquerda tem que acontecer na direita. Está aqui. Agora aqui, entre esse termo, TO menos TA, e o E que multiplica menos alfa, T, tem um produto. Tá vendo? Aí diz uma regra da propriedade dos logaritmos que ln de um produto é a soma dos ln. Então, esse vermelho aqui virou uma soma vermelha de ln, do qual? Do primeiro termo, que está aqui, e do segundo termo, que é este. Ok? Continuei, repeti aqui, que não dá para fazer mais nada, repeti aqui, que não dá para fazer mais nada, e aqui eu apliquei uma outra regra do logaritmo, que diz que o logaritmo de uma potência desce o expoente da potência, o expoente é menos alfa t, e fica-se com o ln da base. E o ln da base E é 1. Tá? Muito bem. Então, ficou 1 vezes alfa t, ficou alfa t aqui. Então, essa ficou a equação final, que eu não consigo fazer mais nada. Então, o que eu vou fazer agora? Ajustar uma reta a essa equação. Repeti a equação aqui e ajustei a reta. Essa é a reta de ajuste. Reta de ajuste. Então, essa reta de ajuste diz o seguinte: olha, no eixo Y, a escala tem que ser logarítmica. No eixo X, então, no eixo Y, a escala tem que ser logarítmica. No eixo X, a escala é linear. A escala é linear no eixo X. Aqui, a escala é no eixo
Y. Ok? Então, existe um papel especial que se chama monologue, porque entre os dois eixos só existe um dos eixos com escala logarítmica. A outra é linear. Então, se é um só log, ela é monologue. Tá bom? Existe esse papel especial e esse papel em que uma das escalas é logarítmica e a outra é linear é o papel monologue. Mas para a aula de hoje, eu não quero que vocês façam desse jeito, usando esse papel, tá bom? Eu vou querer que vocês calculem nessa outra linha que eu vou desenhar aqui, da tabela, o ln de t menos ta. Então, você vai ter um valor aqui, e aqui você vai calcular o ln. Você vai ter um valor aqui, e aqui você vai calcular o ln desse valor, e assim sucessivamente. Tá bom? Muito bem. Onde você vai tirar esses dados? Como eu não achei um simulador para esse experimento, eu usei um programa que eu aconselho vocês a fazer o download deles, porque é um programa gratuito, e ele serve para fazer simulações em física, baseado no seguinte princípio: se você conhece a equação do fenômeno, você vai conseguir simular. E simular para ele é fazer um gráfico, estudar uma trajetória, né? Então, esse programa se chama Modelos. A minha versão é 4.0, mas já está na versão 10.0. Eu não peguei a versão 10.0 porque acostumei com essa, dei uma olhadinha e vi que não alterou muito, só questão de estética mesmo, então eu continuo com a minha versão 4.0. Aqui está a minha substância misteriosa, que eu falei. Substância misteriosa. Ok? Essa substância misteriosa, ela está fechada num ambiente, que é essa caixa, de paredes adiabáticas. O que quer dizer isso? Uma parede adiabática, ela não deixa calor entrar e não deixa calor sair. Ok? Muito bem. Porque isso aqui é um desenho. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma ampliação desse termômetro. Tá aqui. Tá vendo esse vermelho aqui, ó? Essa seta vermelha aqui? Eu estou dizendo para vocês que é aquela coluna de mercúrio, tá bom? Que mede a temperatura, ok? Então, é como se eu fizesse um zoom daquela temperatura, ok? Muito bem. Primeira coisa, a temperatura ambiente da minha amostra, a temperatura ambiente que circula toda essa parte externa dessa minha câmara adiabática, ela está com 20 graus. Então, vamos lá. Ó.
Anote aí, ó. Temperatura ambiente 20 graus. E essa amostra, essa substância misteriosa está com a temperatura inicial. Opa! Inicial. T0. 100 graus Celsius. Onde eu estou lendo? Estou lendo aqui, ó. E essa TA é a temperatura ambiente e ela está a 20 graus Celsius. Onde eu estou lendo? Estou lendo aqui, ó. Tá vendo? Lá é 100, que é a T0, e aqui o TA é 20. Aí o que eu vou fazer? É claro que não vai aparecer o desenho aqui. Eu vou tirar essa tampa e daí o que vai acontecer? Essa amostra vai começar a perder calor para o ambiente, tá bom? E ao perder temperatura para o ambiente, o que vai acontecer? A temperatura dessa amostra vai começar a cair. E esse cara aqui, ele está registrando esse termômetro, registrando a temperatura da amostra no tempo. Ok? Muito bem. Então, o que vocês vão fazer? A cada 5 minutos, que vocês vão ler aqui, vocês vão anotar o valor que tem a amostra nesse ponto. Tá? Então, ó, no instante inicial, ó, T0, você já pode dizer que a temperatura no instante zero é T0 e é 100. Aqui, eu já falei 20. Então, 100 menos 20 dá 80. E aqui você já vai fazer ln de 80. 80 ln 4,38. 4,38. Ok? Vou voltar lá. Agora eu vou pôr o meu vídeo que eu gravei da simulação. Ó, o tempo aqui. Quando chegar 5 minutos aqui, eu vou ler a temperatura aqui. Mas como eu estou com vídeo, eu não sou bobão, eu vou travar o vídeo em 5 minutos. Então vamos esperar 2 minutos. Três e meio.
Ah, esqueci de travar. Travei. Pronto. Vou voltar um pouquinho. Eu não queria ensinar essa malandragem para vocês, mas eu quero ensinar. Tá travado? Tá travado. 5 minutos. Deu 79,26. Então, eu volto lá. Aqui é 79,26. Tira de 20. 59,26. Ok? Vamos fazer o logaritmo. 59,26 log disso. O logaritmo neperiano. 408. 4,08. Vou fazer só mais um ponto, tá bom, pessoal? Vou voltar lá. Vou continuar. Agora eu vou gravar o vídeo. O gráfico do lado, ele já está desenhando a equação de θ, que era θ era igual a θA mais θO menos θA, que multiplica exponencial de menos ao... Registrando esse gráfico para vocês, que no papel milimetrado, que é esse papel onde ele está desenhando o gráfico, é uma exponencial negativa. Então, é uma exponencial decrescente. Não é uma reta. Vocês vão ver que não é uma reta. Ponto 3, só para ajudá-los mais. Em 10 minutos eu vou travar o vídeo. Dez zero dois, tá bom. Qual a temperatura? 63,86. Então, volto lá. 63,86. Tiro de 20. 43,86. 43,6 LN. 3,78. 3,78. E agora vocês vão continuar com a coleta desses dados. Muito bem. Aqui, deixa eu rodar. Eu vou deixar ele rodar aqui até terminar a coleta, tá? Até ele terminar a simulação. Não vou pegar mais dados.
Eu quero mostrar com isso que desse lado aqui vai aparecer uma exponencial decrescente. Se você fizesse o gráfico na escala linear. Essas bolinhas azuis aí representam os átomos dessa amostra, tá? Teoricamente, esses átomos não estão congelados, não. Eles estão andando em toda distância, já que é um fluido, tá? Se fosse um metal, ele estaria só vibrando em torno de em torno de um ponto, perdão. Ele vai até 35 minutos, tá, pessoal? Lembra lá na tabela? Então, aqui, a gente vai esperar chegar até 35 minutos. Vocês já estão vendo aqui, ó, no início apareceu uma reta, mas ele foi tirando todos os pontos, máximo ponto possível, e já foi traçando a curva. Olha lá, já começou a aparecer uma curva ali, ó. Porque isso aqui, essa equação que está embaixo aí, do θ, não é uma equação de reta, né? E o gráfico, ele está desenhando justamente essa equação aí. Observe a temperatura caindo.
Quase acabando. Trinta e quatro. Trinta e cinco. 29,80. Tá? Então, terminou a simulação. Olha a curva. A curva é essa exponencial, referente a essa equação. 29,80. Então, vou voltar lá. Ah, faltou 35, hein? Ali era 35, né? Peraí. 35. Ah, era 35. Eu comi bola aqui. Falta uma coluninha aqui na minha... Quando eu mandar para vocês, eu vou mandar certinho. Aqui é 35. Aqui 29,80. Aqui eu tiro 20, dá 9,80. E ali eu vou aplicar o 80. Ele 2,28. Ok? Muito bem. Vamos fazer a análise de dados. E determinando o alfa. Se você plotar no Excel, ele automaticamente vai calcular isso para você. Que beta, que B é igual a alfa. Na verdade, eu não achei esse símbolo é numericamente igual a alfa. Ok? Numericamente. Então, se aparecer um sinal negativo lá, eu esqueço o sinal. Eu sei que o número é igual. E se B eu calculo fazendo essa tangente do ângulo que a reta faz com o eixo, aqui a escala é logarítmica. Aqui é linear. T. Aí, eu vou calcular esse ângulo θ aqui, ó. Tangente desse ângulo é que dá o beta. Dá o B. Ok? Mas o Excel, ele faz isso automaticamente para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês agora no Excel. Como que eu ponho isso no Excel, tá bom? Eu vou colocar somente aqueles 3 pontos. E vocês deverão dar continuidade nos outros pontos, e voltar e arrumar o Excel. Então, vou lá, vou fechar essa tela. Deixa eu abrir um Excel aqui primeiro e depois eu disponibilizo para vocês.
Então, vou anotar os valores. Deixa eu anotar os valores dessas medidas aí. Um momentinho. Então, 438, 408, deixa eu mostrar o que eu estou fazendo aqui para vocês. Estou pegando essas medidas aí, ó. 38. E o último é 2,28. Então, 0, 0, 5, 10 e 35. Deixa eu abrir o Excel agora. Vocês estão vendo a minha tela, minha planilha Excel? Sim ou não? Tamo não, professor. Não? Então vou dispor. É que toda vez... Agora estão, né? Agora tá, professor. Sim ou não? Agora tá. Tá? Tá. Então é o seguinte, ó. Aqui eu vou o tempo em minuto. Eu vou colocar só esses 4 pontos. 0, 5, 10, 35. Aqui eu não vou fazer o T, eu vou fazer aquela coluna embaixo que eu desenhei, que eu escrevi com lápis lá. LN, T menos TA. A coluna já é T menos TA, que são esses números: 408, 378, 228. Opa, errei aqui. 438 é o primeiro. 438, 408, 378 e 228. Aí eu seleciono, vou no inserir, pego este. Mas vocês vão continuar. Aí vão pôr. E vocês vão pedir para ele mostrar para vocês a equação do gráfico. Ah lá. Bonitinho. Aqui vai ser o T minúsculo em minutos. E aqui T menos
Ok? E aqui seria ln de t menos TA, o nome do gráfico, versus tempo. E a equação da reta é este. E ele está dizendo para você que o B é 0,06, numericamente, tá? Porque aquele menos na frente só quer dizer que a reta é decrescente, só isso. Então, vocês deixa eu habilitar de novo, não sei se não habilitou, por garantia eu vou habilitar. Então, o B que ele determinou aqui, ó, pessoal, é portanto, B, que é a alfa, é igual a 0,06. 1 sobre minuto. Ok? Então, este é o experimento de hoje. O que eu vou fazer? Então, eu vou subir esse material no site, essa videoaula, e vou subir uma folha em Word que eu vou chamar de relatório 0, relatório 5, tá bom? Nesse relatório 5, vocês vão preencher os campos que estão faltando lá. Na verdade, eu vou pôr dentro dessa folha a equação, a reta, a equação do fenômeno, a reta de ajuste, a tabela de dados, e vou pedir que você faça o gráfico em Excel e faça desse gráfico. E daí vocês vão publicar esse relatório dia 1 de novembro. Ok? É isso. Ô, professor, Alguma dúvida? Pois não. você tem o link Pode falar. do aplicativo? Porque eu não tô conseguindo achar. Do qual? Desse que eu acabei de simular? É, de conseguir os dados, eu não entendi também como Não. fazer. Vocês não vão ter acesso ao simulador. Vocês vão ter acesso ao vídeo, que já está na transparência. Ah, tranquilo. Por quê? Porque eu fiz aquele programa no Modelos, eu não sei se todo mundo tem um Modelos gravado no computador. E eu não achei que vocês deveriam ter a obrigação de tê-lo. Então, o que eu pensei? Eu pensei na simulação e gravar o vídeo, foi o que eu fiz. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que rodar essa aula, rodar o vídeo lá da simulação lá e pegar aqueles pontinhos que estão faltando e jogar lá na tabela e refazer a tabela, o gráfico em Excel, entendeu? Para confirmar se aquele valor 0,06 continua ou se aquele valor altera um pouco, entendeu? Só Entendi, isso. professor. Então depois você vai mandar a aula. Ou já Vou. mandou? Ah, beleza. Eu vou ver se eu consigo subir ela ainda hoje. Mas como a internet está meio lenta, eu não sei. Mas eu vou subir essa aula o mais rápido possível e a entrega vai ser dia 1 do 9. 1 do 11, perdão. 9 já passou até. Ok? Beleza. Não sai ainda, eu vou tentar fazer uma chamada aqui. Baixar a lista de presença. Está baixando. Deixa eu
parar a gravação